Tá cada vez mais difícil a gente entrar numa discussão ética, moral, ou numa discussão jurídica, né? Emitir uma opinião e não ouvir de volta as seguintes frases, né? Bom, primeira, qual é a sua autoridade para dizer isso? Você está falando isso em nome de quê? Como é que você pode afirmar isso? Em segundo lugar, bom, essa é a sua opinião apenas, né? Eu tenho a minha opinião e cada um tem a sua e é assim que a gente fica. Então essa dificuldade, né, que a gente está enfrentando de encontrar um ponto de vista comum, em que a gente se olhe como igual e procure debater os nossos problemas, eu tento enfrentar nesse livro aqui, Como Viver Junto, da editora Sancoré. Então, quem tiver interesse, eu sugiro já para que compre. E eu tento enfrentar compreendendo, né, esses dois pontos de vista, né, isso está no pressuposto do livro, porque, vejam, boa parte da análise jurídica e da análise ético-moral nos últimos tempos, de fato, enfim, adquiriu uma característica relativista, né? Simplesmente de olhar os vários pontos de vista, dizer no que cada um consiste e abandonar a discussão por aí, né? O que se chama de metaética, né? Ou também uma visão do direito, enfim, baseado na filosofia analítica, que não entra propriamente no debate, mas se contenta em esclarecer as diversas posições. Evidentemente, né, conforme a sociedade foi ficando mais controversa politicamente, as pessoas foram sentindo falta de uma orientação para suas preocupações morais, né, que estão sendo expressadas, pelo menos, desde aqui no Brasil de 2013, com o começo de uma crise do nosso sistema político, e no mundo todo, né, que teve uma onda de reivindicações nesses anos, enfim, 2010, procurando então transformar a sociedade, ou buscando transformar a sociedade por uma série de razões, seja mais à direita, seja mais à esquerda, né? E o pensamento acadêmico, a teoria ficou um pouco presa nessas duas posições, né? Ou se continua a falar em nome de uma espécie de relativismo, em que você faz ali um esclarecimento sobre as diversas posições, ou então alguns teóricos resolveram se engajar e servir determinados grupos expressamente, né? Enfim, produzindo uma teoria, digamos, engajada, que vai então defender essa ou aquela posição em nome de eventuais coalizões, né? Isso aparece na obra de alguns autores. A gente precisa radicalizar de uma certa maneira a luta por direitos dos diversos grupos e vamos formar coalizões, né? Então a gente tem um registro, vamos dizer, neutro, né, meio relativista, e um registro bélico, né, que aposta numa coalizão, mas adota uma linguagem bélica, né, que é combater, bom, e tem uma terceira posição ainda de alguns autores, que é uma visão messiânica, né, diante do relativismo geral e também dessa linguagem bélica que é adotada por vários grupos e por vários teóricos, se aponta para uma possível redenção, né? Um futuro onde a gente vai redimir os nossos pecados e os nossos conflitos vão desaparecer, e se aposta, né, nessa via messiânica, mal inspirada num Walter Benjamin, meio mal interpretado, né, porque para o Benjamin, enfim, a redenção era uma luz tênue, que na verdade era mais algo que iluminava a ruína do passado do que apontava para um futuro, né? Então, bom, como é que eu tento sair disso, né? A tentativa no livro é retomar a tradição clássica da figura do Sócrates, né? Que era uma pessoa que se colocava ali na cidade sozinha, né? Indefesa, porque não tinha nenhum tipo de respaldo nem de grupo político. Mesmo quando ele teve esse respaldo, ele recusou, resolveu tomar a cicuta, né? Ofereceram para ele uma saída, vamos dizer, né, não muito convencional, ele recusou. Enfim, alguém que está tentando simplesmente dar sentido para as coisas, né? E por isso é importante nesse meu livro vocês lerem, quem for ler, a parte que eu falo de uma declaração de interesses, né, que está ali no comecinho do livro, que expressa essa minha tentativa, né? Eu não falo em nome de nenhum grupo político, eu não falo em nome
de nenhuma suposta neutralidade, né? Também não falo em nome de nenhuma verdade, porque esse registro para mim ficou para trás, né? É o registro metafísico de alguém que achava que as questões morais têm uma solução de fora do debate. Eu não acredito nisso. Eu acho que a solução é obtida no debate, na discussão, como Sócrates acreditava, né? Então eu tento retomar essa, esse ponto de vista, né? Então eu me apresento como alguém que vai defender o Estado de Direito. Eu vou defender uma determinada posição porque eu a considero mais adequada, justamente por ela não pregar nem a violência, né, nem uma transformação violenta da sociedade, das instituições, nem uma destruição completa das instituições, por ser uma forma de, né, se levar em conta o maior número de interesses possível, né, dentro das instituições que têm que ser permanentemente transformadas. Mas eu falo isso em nome, o meu próprio nome, José Rodrigo, né? Não em nome de nenhuma autoridade, nem de um autor especificamente, porque essa também é uma outra saída, né? Você falar em nome de um autor, enfim, dizer que a autoridade desse autor é que está te dizendo o que é o correto. Então, é o meu pensamento. Eu sou uma pessoa que é um trabalhador intelectual, né? Eu trabalho para, quer dizer, Unicinos, não tenho ligações políticas, não tenho nenhuma importância do ponto de vista das disputas do poder, como Sócrates. Eu só estou querendo, talvez, chamar a atenção de algumas pessoas para algumas ideias que podem, eu acho, de fato, fazer a nossa vida menos indiferente, como se faz no caso da metaética, uma postura, né, que diz, bom, tudo se equivale. E também não acho que essa postura bélica seja a melhor saída. A gente fica disputando o tempo todo, buscando coalizões e buscando adesões, aliados, né? Toda uma linguagem militar que inclusive os grupos mais ativistas têm se utilizado. Acho que dá para a gente retomar um diálogo, então assim, relativamente desarmado no sentido da palavra, desarmado de armas propriamente, desarmado de poder, desarmado de influência, né? Desarmado de aliados. Eu não tenho aliados e eu acho que talvez tenha gente interessado em conversar assim, né? Então, por isso, recomendo aqui o meu próprio livro. É importante para mim e para a minha editora que vocês, se tiverem interesse, adquiram.